Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Filipenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês aqui alguns versos do capítulo 1. Eu quero agradecer a Deus ali pela vida da família do nosso querido irmão William e da Camila. Deus abençoe a vida de vocês. Lá atrás está o Gustavo, né, pastor Júlio? Gustavo e a sua família, Nil. Deus abençoe. Cadê o povo do Nil? Deus abençoe vocês. Ele está aí, né, Silvia? Deus abençoe vocês. Lá atrás a filha do nosso querido pastor José Carlos, direto de Caratinga para Valadares. Vai ficar aqui agora, né? Em GV? Aí, benção. Tá convidado para ficar conosco, viu? Sempre se tem conosco. Já assumi seu ministério aí, ministério de louvor, em nome de Jesus. Eu esqueci o nome do seu varão de guerra. Me lembro de novo. Mateus, eu estou chamando você de Gustavo, Mateus. Dá para você ver. Mateus, seja bem-vindo, querido. Alegria te receber aqui, viu? Já é a segunda vez, né? Segunda. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mateus é um membro lá da nossa igreja de Caratinga, congregação presbiterial, mas foi congregação da terceira. E foi um dos que, juntamente com o pastor José Carlos, não permitiu que aquela igreja fechasse as suas portas. Ele assumiu lá junto com o pastor desde o início, né, Mateus? Deu continuidade, o presbitério tomou uma decisão. Na época eu entendi como sendo uma decisão equivocada de fechar a congregação. E aí o pastor José Carlos procurou a nossa igreja, nós demos o apoio, e a igreja hoje está lá, já com templo próprio, crescendo, e agora até enviando missionários para Valadares, os dois lá, ó, casados. Deus abençoe, viu? Prazer recebê-los aqui. E que Deus abençoe a nossa igreja em Caratinga. Filipenses capítulo 1, do verso 3. Eu queria considerar com os irmãos aqui alguns pontos até o verso de número 18, ou melhor, 25. Hoje pela manhã eu ministrei essa palavra, mas não li todo o texto para que a gente possa ganhar tempo, porque hoje nós vamos também ministrar a ceia do Senhor. Essa carta já é conhecida por nós. Ô Milena, você está aí também, né, Milena? A sua mãezona. Deus abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Prazer. Essa carta é conhecida por nós, queridos irmãos, como sendo a carta da alegria. Paulo provavelmente a escreve de dentro de uma prisão. Paulo teve algumas experiências de aprisionamento, onde a sua liberdade foi tirada. Nós observamos isso em primeiro lugar, Atos capítulo 16. Ele teve a sua liberdade retirada, ou seja, o seu primeiro aprisionamento registrado da palavra em Atos 16, quando prega o evangelho em Filipos. Depois de orar e interceder por uma menina escrava do pecado de Satanás, e por ela ser liberta, ele então é condenado à prisão. E naquela prisão Paulo canta e louva, e as cadeias caem por terra, as portas se abrem, e é naquele episódio que nós vemos o carcereiro se convertendo e perguntando: o que devo fazer então para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A obra crescia em Filipos, se expandia, era um sucesso, porque Paulo estava debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E o que nós vemos mais da história do apóstolo é que ele esteve preso em Cesareia, ele esteve preso provavelmente também em Éfeso, e depois por 2 vezes em Roma. A primeira experiência de prisão em Roma pode ter sido o momento, a ocasião em que ele escreveu essa carta aos Filipenses. A maioria dos estudiosos, eles advogam a ideia de Paulo ter escrito esta carta de Roma ou de Éfeso. Muito provavelmente seja de Roma, no primeiro período, na primeira vez em que foi preso ali. O fato é que
mesmo que a circunstância não fosse favorável, Paulo estivesse preso, condenado injustamente. Ele disse que a condenação e a prisão dele era por causa do Evangelho de Cristo. As cadeias que ele agora sustentava era por razões espirituais, de pregação da palavra, de beneficiar o povo com a obra da salvação. No entanto, ele não deixa que a tristeza domine o seu coração. Ele em nenhum momento murmura, desespera ou entra em depressão. Aquele vence a tristeza, a angústia com a alegria. E hoje pela manhã eu disse que a alegria, ela vem da palavra grega kará, que nos remete à ideia de que a alegria, ela produz força. É impressionante quando nós estamos alegres, quão forte nós somos diante dos desafios da vida. Mais do que força, o Alisson, a alegria também produz em nós comunhão. É de onde vem a palavra caris. Cará nasce também daí a mesma raiz da palavra caris, graça, que nos traz a ideia de ter comunhão não apenas com Deus, mas também com o próximo. Quando nós estamos alegres, nós temos vontade de nos relacionarmos, verdade ou não é? Mais do que isso, de comunicar, de falar, de conversar com alguém. Do contrário, quando nós estamos tristes, nós temos aquela vontade ao inverso, de isolamento, de silêncio, de se calar, de ficar só. A alegria, por sua vez, produz no coração da gente uma vontade de celebrar, falar, relacionar. E é isso que Paulo está fazendo com esta igreja. Ele disse que esta igreja tem produzido no coração dele uma grande alegria, e tem produzido também uma grande amizade. Paulo escreve esta carta aos Filipenses como se fosse escrevendo a grandes amigos. Ele celebra a amizade dele com os filipenses. Chega a dizer em determinado momento, aqui no verso de número 8, ele diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês. Você já escreveu assim para alguém, ou você já sentiu isso a respeito de alguém? Saudade, vontade de estar junto, de bater um papo, de gastar um tempo, de falar, de ouvir, de sorrir. Já sentiu isso ou não? É bom que sinta, porque se você está sentindo assim, significa que a sua alma está saudável, a alegria está te dando saúde. É isso que Paulo sente a respeito dos irmãos que estão em Filipos. Mas algumas coisas aqui nessa epístola eu gostaria de ressaltar nesta noite, para mostrar aonde a alegria do apóstolo estava alicerçada. Porque Paulo se sentia alegre mesmo estando num momento de adversidade. Paulo está aqui num momento de extrema tribulação. Poderíamos até pensar que Paulo nesse momento passava o que nós estamos passando hoje nos dias de pandemia. Não é aquela inquietação na alma. Alguns estão presos dentro de casa, outros estão escravos do medo, outros estão escravos de más notícias, outros perderam a vontade até de celebrar a vida, de viver, porque as notícias são ruins. Mas Paulo, ele ao invés de se dar por vencido pela crise ou pela tristeza, ele reage, e ele diz que está alegre. A palavra alegria na epístola aparece 16 vezes, mostrando da alegria. Aonde Paulo então encontra razões para se alegrar em meio à tribulação? O verso de número 3 nos fala algo que eu gostaria de ressaltar com os irmãos essa noite. Verso 3 e 4 diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Irmãos,
Aqui Paulo está unindo duas coisas que são extremamente importantes para nós: gratidão e oração. E aí ele vai dizer o seguinte: gratidão e oração é igual, é como se fosse uma equação matemática. Gratidão e oração gera alegria. Quando ele vai dizer, olha, agradeço a meu Deus todas as vezes que oro por vocês, todas as vezes que oro por vocês, meu coração se enche de alegria. Interessante que Paulo aqui está retomando as suas lembranças, boas lembranças, lembranças de acontecimentos, de milagres que Deus havia feito e realizado através dele na vida entre a igreja de Filipos. E agora, por causa dessas boas lembranças, ele se dobra diante de Deus e ora em favor daquele povo de maneira alegre. Irmãos, nós só podemos nos ajoelhar e orar e levantar alegre de onde nós estamos ajoelhados em oração, quando o nosso coração se enche de gratidão. Nós podemos até pedir, porque a oração também é feita para pedir. É por isso que há uma forma de orar que nós chamamos de petição. Mas há uma outra forma de orar que nós chamamos de ações de graças, é gratidão. É quando nós trazemos à nossa lembrança aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus está realizando, aquilo que Deus já realizou. É quando nós nos sentimos seguros nas mãos daquele que governa todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e que todos os detalhes da nossa vida não escapam ao seu controle. Quando a gratidão invade a nossa alma e faz parte das nossas lembranças, nós olhamos para a igreja, nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós, nós olhamos pela obra da cruz, nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós olhamos para tudo aquilo que o Espírito Santo realizou e tem realizado, por aquilo que o Espírito Santo tem feito na vida dos incrédulos e dos crentes, incrédulos chamando-os ao Evangelho, à salvação, os crentes sustentando-os na fé e na presença de Deus. Quando nós olhamos essas coisas, o nosso coração se enche de gratidão, e quando nós oramos, brota no nosso coração uma alegria verdadeira. Nós devemos pedir a Deus para que a nossa gratidão não se afaste de nossas orações, porque quando a nossa oração é cheia de gratidão, o nosso coração se alegra. Dou graças a meu Deus por todos vós, em todas as minhas orações, em favor de vocês, e sempre oro com alegria. Quando a gente ora com alegria, ô Ivo, geralmente a gente quer voltar novamente a orar. É ou não é, Ivan? Quando a alegria aparece nos momentos de oração, a gente sabe aonde está a fonte dela. E eu preciso te dizer, se você está passando por um momento ruim, como esse, talvez pior do que para alguns seja o seu momento, você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de lembrar aquilo que Deus já fez por nós. E você não pode deixar de orar, porque quando você ora, a alegria brota e fortalece a sua vida, em nome de Jesus. Dou graças a Deus. E toda vez que eu dou graças a Deus em oração por vós, eu faço com alegria no coração. Então Paulo nos dá a primeira razão, aonde ele encontra a fonte para, fortalecido, encarar os problemas, é no momento de gratidão e oração alegre. Segundo motivo, segunda razão pela qual Paulo fala que encontra alegria para continuar combatendo e vencendo os problemas, está no verso de número 18. Acompanhe comigo aí. A palavra do Senhor nos diz assim: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Qual é o outro motivo pelo qual Paulo diz
que nele ele encontra razão para se alegrar. O avanço do Evangelho. É nessas horas, irmãos, que o coração dos homens se torna sensíveis para ouvir a mensagem de salvação. É nessas horas que nós falamos que Deus cuida da gente, e os outros veem o cuidado de Deus sobre nós e se convertem. É nessas horas que o mundo vê a diferença que há em nós, porque por mais que Deus não nos livre da enfermidade Covid-19, por mais que Deus não nos livre da morte causada pelo coronavírus, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Deus já fez, olhamos para o passado, coração cheio de gratidão, nós sabemos que Deus já fez tudo por nós. E que se nada mais Ele fizer por mim ou por você, a obra já está consumada. A minha salvação já está pronta. É por isso que Paulo declara no verso 6: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, não tem razão para que o nosso coração se encha de depressão ou de tristeza, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está avançando, o Evangelho tem chegado a outras pessoas. Eu fiquei feliz esses dias, porque eu estava assistindo, eu já mencionei isso aqui na igreja, eu estava assistindo uma live do pastor norte-americano Steve Lawson, e tentando pegar e entender algumas coisas lá, porque ele falava inglês. De repente, algumas pessoas começaram a mencionar nos comentários a localidade, ou seja, a nacionalidade de cada um deles. Aí alguns começaram a dizer: eu sou de I'm from Vancouver. Outros diziam Germany, da Alemanha. Outros, eu falei lá I'm from Brasil, governador Valadares. Aí de repente eu já devia estar pensando que eu estava lá, né? Falando que é de Valadares, pode ser que esteja lá, não. Mas aí uma pessoa colocou lá o comentário: I'm from Addis Abeba, na Etiópia. Eu peguei e cliquei em cima do perfil daquele rapaz e entrei no Facebook dele e comecei a pesquisar. Quando eu fui olhar no Facebook daquele rapaz, mas eu achei tanta gente crente em Addis Abeba, na Etiópia, que aquilo alegrou demais o meu coração. E eu vou te falar uma coisa: talvez se nós estivéssemos em tempos normais, nós ou eu jamais saberia que em Addis Abeba, na Etiópia, havia uma igreja evangélica firme, crente em Jesus Cristo. E certamente aquele rapaz que agora usava as redes sociais para se comunicar com gente dos Estados Unidos, certamente também usava para comunicar com gente de sua própria nação. O Evangelho está avançando, irmãos. O Evangelho está rompendo barreiras. E agora o grande problema eles querem controlar a internet, porque através da internet, aquilo que certamente alguns diziam foi o diabo que criou, Deus tomou conta dele e falou: agora o povo meu vai falar do meu amor para todas as nações da terra, porque para o Evangelho não existe limites. O Evangelho está crescendo e o Evangelho está avançando, e isso nos alegra. Seu coração se alegra com essa notícia ou não? Devia se alegrar mais. Paulo está dizendo: eu me alegro, seja de maneira idônea ou não, se o nome de Cristo está sendo pregado, isso causa em mim uma alegria verdadeira. Eu me alegro com isso. Depois Paulo diz uma terceira razão pela qual ele encontra, ou na qual ele encontra alegria para resistir às dificuldades. Ele diz, ainda no verso 18: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Aí ele vai dizer que o que lhe aconteceu, o sofrimento pelo qual ele passava, ele sabia que Deus estava usando para a glória do seu nome. Paulo coloca aqui, irmãos, algo que a gente não tem muito costume de enxergar. Enxergar o meu sofrimento, o seu sofrimento, como algo
através do qual o nome de Cristo pode ser glorificado. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo demais. Irmão, espera. Quem sabe amanhã a sua dor, o seu sofrimento será o motivo para alguém abrir os lábios em glorificação e exaltação ao nome do Senhor, porque viu a sua luta, viu a sua vitória, viu a bênção de Deus chegar, viu o milagre de Deus sobre a sua vida, e agora, por ter visto o que Deus fez através do seu sofrimento, ele estará exaltando e glorificando o nome do Senhor. Paulo está dizendo que ele se alegra no sofrimento, pelo sofrimento que passa, pelo aprisionamento, pela injustiça que lhe causou os homens. Ao invés de nós nos curvarmos em murmuração, ao invés de nós nos determos em depressão, ao invés de nós nos limitarmos dentro destes sentimentos nocivos e ruins à nossa saúde, Paulo está dizendo: use o seu sofrimento para exaltar e glorificar o nome de Cristo. É possível? É. Porque foi dentro de uma prisão injusta, depois de ter sido condenado, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido desprezado. Quem sabe a reputação de Paulo tenha sido jogada na lama, porque depois que ele sai de Filipos e vai a outras cidades, quando ele chega em Tessalônica e em outras cidades, o povo diz a respeito de Paulo: está chegando aí, aqueles que estão perturbando o mundo. É a partir de Filipos, Paulo preso, que essa identidade de perturbadores do mundo chega para Paulo. E agora, queridos irmãos, ele está dentro de uma prisão, mas ele está dentro de uma prisão glorificando, exaltando o nome do Senhor. Nós podemos estar no meio de uma pandemia do mesmo jeito, com a mesma atitude, porque quando Paulo estava na prisão e Deus enviou um terremoto sobre aquela cidade, sabe o que aconteceu? Um carcereiro que assistia tudo se converteu ao Senhor Jesus por ter visto o testemunho de Paulo em meio ao sofrimento. Peça a Deus para usar a sua dor, peça a Deus para usar a sua história, peça a Deus para mudar aquilo que de repente você está imaginando que é ruim para você em algo de bom. Foi isso que ele fez com José. José foi traído pelos irmãos, José foi preso, José foi esquecido na prisão pelo padeiro e pelo copeiro. O copeiro morreu. José estava ali sendo injustiçado e lembrando dessa injustiça todos os dias. Mas chegou um dia que Deus usou o sofrimento de José para exaltar o nome do Deus de Israel na terra do Egito. Peça a Deus para que o seu sofrimento seja uma fonte de exaltação e glorificação do nome do Senhor. Larga de covardia e seja corajoso nesta terra, para que a sua história, o seu testemunho seja para a glória do nome de Jesus Cristo. A última lição que Paulo nos mostra para dizer que nestes fatos ele encontrava alegria, está no verso 25. Ele diz assim: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Irmãos, olha aqui para mim. Você já imaginou Pedro sem aquela experiência de andar por sobre as águas? Você já imaginou Moisés sem aquela experiência de chegar diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho com aquela abundância de água, e ele olhar para frente está o mar, olhar para trás está o exército do faraó, e agora ele num beco sem saída, numa encruzilhada sem saber o que fazer, e Deus diz para ele: olha, pisa na água, diz o povo que marche. Já imaginou Moisés sem essa experiência? Já imaginou Davi sem a experiência de vencer o gigante Golias? Já imaginou Paulo sem as experiências dos açoites, dos naufrágios? Já imaginou Paulo sem a experiência da perseguição? Irmãos, o que Paulo está nos ensinando é que através da dor e do sofrimento, através dessas experiências, a nossa fé cresce, a nossa fé se fortalece, a nossa fé passa a ser depurada pelo fogo, e quando ela é depurada pelo fogo, ela é
fortalecida e se torna preciosa. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu encontro alegria, porque no meio da dor, no meio dos problemas, das dificuldades, a nossa fé está crescendo. Bendito seja o nome do Senhor. O que será de nós depois de tudo isso? A nossa geração, se não for a geração do arrebatamento, nós teremos boas histórias para contar aos nossos filhos, aos nossos netos, para dizer: olha, Deus agiu em nosso favor, Deus foi poderoso a nos proteger, Deus guardou o nosso país, Deus guardou a nossa cidade, o nosso estado. Bendito seja o nome do Senhor. O que nos acontece, Jailson? Que por muitas vezes nós achamos que é obra do diabo, que é obra da carne, que é qualquer outra coisa. É Deus fazendo a nossa fé crescer. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa dessas coisas. Nós precisamos passar por isso. E é por isso que nós estamos nos alegrando, porque quando nós olhamos para essa história, nós enxergamos Deus agindo, e nós passamos a entender melhor o agir de Deus e crer mais na bondade, misericórdia e soberania do Deus que nós servimos. Eu me alegro por causa do progresso da fé de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Uma irmã, no início dos dias que nós entramos na quarentena, ela me mandou mensagem assim: pastor, pelo amor de Deus, batiza minha filha, porque antes de Jesus voltar, ela estava achando que a quarentena seria o fim do mundo. Batiza minha filha. Eu falei: calma, irmã, vai ter tempo para nós batizarmos sua filha no tempo certo. As pessoas estavam assim, desesperadas, mas agora nós aprendemos a crer. Nós entendemos que Deus é soberano. Nós entendemos que Deus controla o vírus. Nós entendemos que a morte e a vida está nas mãos de Deus. Se Deus quiser nos levar desta vida usando o corona, qual o problema? Era para você ir. Você não está indo para o inferno, tá? Alegra seu coração, porque quando você chegar lá, se alguém quiser puxar seu pé e falar: volta para a terra, eu tenho certeza que você vai falar assim: não, eu não quero ir lá para lá mais não. Deixa eu quero aqui. Quem quer ir para o céu com essa condição de ir lá, pôr o pé lá dentro e ter que voltar para cá? Você quer ir, Dom? É ruim, né, Dom? Eu tenho certeza que quando o nosso tabernáculo nesse mundo se desfizer e nós entrarmos na eternidade com o Senhor, nós estaremos tão alegres, tão felizes, que qualquer proposta para voltar a essa terra será desprezada por qualquer um de nós. Aleluia. Ah, meu irmão, sabe por que Paulo está dizendo aqui para essa igreja? Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho muita vontade de estar com Cristo, mas agora eu me rendo à vontade do Senhor, para que através de minha vida vocês possam continuar sendo abençoados. Mas Paulo sabia que o dia da sua morte já estava preparado. O tempo de vida para Paulo não era César quem determinava. O tempo de vida para Paulo não era a ciência quem determinava. O tempo de vida para Paulo, ele estava certo que quem colocaria fim na vida dele não era César, não era o governador, não era ninguém, era Deus o soberano. É por isso que ele fala, nos dias, eu estava lendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, eu falei: Deus, me dá sabedoria para saber o dia, sentir, discernir o dia da minha partida, porque um dia que chegar eu quero pelo menos escrever uma coisa comigo. E Paulo falou assim: olha, eu estou pronto para partir, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim. É isso que o crente, irmão, sabe. Desde agora eu estou convicto de que, olha, combati o bom combate. Tem crente hoje que, se morrer, não combateu o bom combate. Não combateu o bom combate, porque está com a raiz fincada na terra. E Deus quer tirar suas raízes da terra hoje, em nome de Jesus. Deus quer nos fazer aqui, ó, no momento da ceia, lembrar da Páscoa lá do Egito. Porque quando o povo estava na Páscoa, da Páscoa, o Alice,
Deus disse para eles: olha, preparem a Páscoa, mas fiquem atentos para a saída, porque quando o Senhor mandar sair, vocês precisam estar com o lombo cingido. O que mais? Sandália nos pés, cajado na mão. Hora que Deus falar, é a hora, esteja pronto. Você precisa estar pronto, meu querido irmão, porque a hora que o Senhor fazer soar a última trombeta, nós sairemos desta terra e entraremos na glória. Será muito melhor para nós estar lá do que aqui estar. É por isso que Paulo se alegra. A nossa fé cresce, a nossa confiança cresce no Deus que nós servimos quando nós passamos por momentos difíceis. É possível manter a alegria em meio à pandemia, porque a nossa fé está crescendo, o Evangelho está expandindo, e mais, nós estamos buscando a Deus através da nossa gratidão e da nossa oração. É bom demais, fala a verdade. É ou não é? Toma uma decisão hoje. A partir de agora, a alegria será uma marca do meu coração, da minha vida. Quão difícil é relacionar com gente que vive murmurando. É ou não é? Com gente pessimista, triste, depressiva. Mas é bom relacionar com gente que está sempre disposta, gente que está sempre alegre. É ou não é, Jesus? Vamos fazer isso, bora. Tem alegria, pastor Júlio? Tem. Vamos sorrindo, bora. Está com a cruz nas costas, mas sorrindo. Eu não vi Jesus em nenhum momento murmurar quando caminhava em direção ao mundo. Jesus nos deu exemplo, mas ele olhava para as pessoas e dava palavras de esperança para eles. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu fico pensando, se fosse eu naquela hora, eu acho que eu orava assim: Pai, manda fogo do céu e batiza esse povo todo com fogo devorador. Né, Lu? Mas Jesus olha e fala assim: Pai, perdoa-nos porque não sabem o que fazem. Alegria. Para de murmurar. Para de focar no Covid-19. Olha para o alto. Foca em Cristo. O Evangelho precisa continuar. A pandemia parou a igreja. Parou você, a igreja não. Porque a igreja de Jesus continua ativa na terra e pregando o Evangelho. A igreja não para, porque a nossa alegria, ou melhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer comigo assim: a alegria do Senhor é a minha força. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.